Meu irmão e minha irmã, hoje domingo, dia 23 de julho, 16º domingo do tempo comum. Vamos escutar o que nos diz a palavra de Deus para nós neste domingo do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, como já domingo passado, continua falando aos seus discípulos, às multidões, usando parábolas, usando estas imagens para falar a respeito do reino dos céus. Hoje fala deste semeador, que no seu terreno semeia sementes boas. E Jesus mesmo explica quem é este semeador. É Deus, que semeia aquelas pessoas que vão ser anunciadoras do Evangelho do seu Filho Jesus Cristo. Porém, o diabo também semeia, e semeia coisas más no mundo, e ambas crescem juntas. Nós vemos que os discípulos apresentam este desejo de, vamos dizer assim, fazer justiça com as próprias mãos, ou seja, arrancar o joio, arrancar o mal do mundo. Jesus, porém, disse: este processo, o processo de julgamento de quem é mau e quem é bom, toca a Deus. É Deus que separa os bons dos maus, não os próprios homens. Jesus diz ainda que aqueles que são enviados por Deus são como a pequena semente de mostarda, que semeada mesmo em um campo tão grande, consegue crescer e produz uma árvore que faz o bem para outros animais. É como o fermento que, misturado na massa, desaparece, porém provoca a mudança naquele pouco de farinha, a faz crescer, a faz se tornar um alimento. Meu irmão e minha irmã, o que é que esta palavra pode dizer para nós no dia de hoje? As sementes do Evangelho, as sementes que Deus semeou, somos nós, os discípulos, os seguidores do seu Filho Jesus Cristo. Porém, a pergunta que nós devemos fazer é justamente esta: estamos crescendo?
Estamos produzindo fruto? Estamos fazendo com que nós desapareçamos como fermento da massa e Cristo apareça? Ou somos nós que estamos crescendo em vez da massa, em vez do Evangelho? Além disso, nós podemos nos perguntar: estamos suplicando o Espírito Santo, como nos diz Paulo na segunda leitura, para que o Espírito guie os nossos caminhos, guie o nosso modo de ser discípulos, e a gente não pense que toque a nós discernir quem é bom e quem é mau? É preciso suplicar este Espírito Santo que nos ajude a entender que é de Deus esta responsabilidade. Nós somos somente anunciadores da justiça misericordiosa de Deus, não da sua foice fatal. Nós devemos anunciar a justiça e a misericórdia do Senhor. A Ele o julgamento, é Ele que vai separar o joio do trigo. Nós devemos nos lembrar que nós somos trigo, porém podemos ter comportamento de joio. O joio se parece muito com o trigo também, por isso Jesus faz com que, diz na sua parábola, que deixa que o joio cresça, porque se parece com o trigo. Também nós podemos nos parecer com as coisas más. É preciso então suplicar o Espírito para que elimine da nossa vida essas aparências de mal, essas coisas más que vão entrando no nosso dia a dia, com as inclinações do pecado, com as tentações do inimigo, com as coisas más que estão ao nosso redor, e vamos nos apropriando destas características negativas antes de nos apropriarmos das coisas boas que o Evangelho nos fala. E enfim, meu irmão e minha irmã, é preciso suplicar o Espírito para que elimine de uma vez por todas da nossa vida, da nossa perspectiva, a ideia de que Deus é este punidor, é este Deus violento que não vê a hora de, como disse, passar a foice nestes joios que crescem. Deus é justo, porém é misericordioso. Que este seja o desafio para nós cristãos discípulos, anunciar Deus justo e misericordioso, ser como o fermento que depois de fazer o seu trabalho desaparece no meio da massa. Que a bênção do Senhor desça sobre você no início desta semana, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.